2. Todas as doenças começam no intestino. A espécie Sylvia boring é o maior desafio de identificação para o observador de pássaros. Sua característica típica é, de fato, a falta absoluta de quaisquer traços distintivos, tornando o reconhecimento desse pequeno pássaro através das lentes de um binóculo trêmulo particularmente difícil. Mas esses pássaros não são nada desinteressantes. Poucos meses após o nascimento, eles partem em uma migração de 6.440 quilômetros, deixando seu lar de verão e atravessando a Europa, para chegar à sua residência de inverno na África subsaariana. É uma rota que nunca percorreram antes, mas eles a tomam mesmo assim, sem a ajuda de seus pais, mais experientes, nem de um mapa. Antes de partirem nessa jornada incrível, esses passarinhos minúsculos engordam para se preparar para o esforço do voo e a falta de comida no percurso. Em poucas semanas, eles dobram de peso, passando de esguios 17 gramas para portentosos 37 gramas. Em termos humanos, é como se eles se tornassem morbidamente obesos. A cada dia em seu banquete pré-migração, eles ganham cerca de 10% de seu peso original, o equivalente a um homem de 60 quilos que ganhasse 6 quilos por dia, até atingir 132 quilos. Então, depois de ficarem rechonchudos o suficiente, os pássaros realizam uma façanha de resistência além da imaginação da maioria dos atletas de elite e cruzam milhares de quilômetros com apenas umas poucas refeições pelo caminho. Claro que, para engordarem assim tão rápido, precisam se empanturrar com a fartura do verão. Praticamente da noite para o dia, os pássaros abandonam sua dieta de insetos e começam a comer frutinhas silvestres e figos. Embora as frutas já estejam maduras várias semanas antes do início do banquete, eles não tocam nelas até a hora certa. É como se uma chavinha se virasse dentro deles, e de repente passassem a comer sem parar. Por muito tempo, os pesquisadores supuseram que o ganho de peso dessas e outras aves migratórias resultasse simplesmente da hiperfagia ou comilança excessiva. Mas a rapidez incrível com que esses pássaros deixam de ser magrinhos e se tornam morbidamente obesos sugere que deve haver mais alguma coisa para ajudá-los a armazenar tanta gordura. Algo que tem menos a ver com a quantidade de comida que ingerem do que com a forma como o alimento é armazenado em seu corpo. Ao observarem quantas calorias extras os pássaros ingeriam e quantas calorias saíam em suas fezes, os pesquisadores perceberam que a quantidade adicional de comida que vinham consumindo não era suficiente para explicar seu súbito ganho de peso. O enigma continua, porque depois os pássaros perdem o excesso de peso. Claro que, durante sua viagem através do mar Mediterrâneo e do deserto do Saara, seus suprimentos de gordura vão diminuindo. No momento em que
Chegam e se fixam em seu lar africano, já voltaram ao peso normal. Mas eis-o fato estranho, não é diferente com os passarinhos da espécie Sylvia boring, criados em cativeiro. Durante o período pré-migratório ao final do verão, esses pássaros, mesmo engaiolados, começam a ganhar peso, tornando-se totalmente obesos em preparação para uma viagem que jamais farão. Mais tarde, na época exata em que seus colegas selvagens chegam ao destino, as aves em cativeiro perdem um excesso de gordura. Apesar de não terem precisado voar 6.440 quilômetros e de terem acesso limitado à comida, os pássaros em cativeiro perdem o peso extra. Quando o período migratório chega ao fim, é extraordinário que espécimes privados de pistas sobre mudanças no clima, na duração do dia e nos suprimentos de comida ainda assim consigam ganhar reservas enormes de gordura para o período migratório muito depressa e depois voltem a emagrecer aparentemente sem esforço, numa sincronia perfeita com seus primos selvagens. São aves cujo cérebro é do tamanho de uma ervilha. Não. É como se elas ganhassem peso e depois pensassem, nossa, preciso começar uma dieta. Elas não fazem jejum nem malham loucamente. Sua ingestão de comida volta a cair após a orgia alimentar, é claro, mas não o suficiente para explicar uma tamanha perda de peso tão rápido. Imagine ser capaz de perder 6 quilos todo dia durante 7 dias. Essa é a taxa de emagrecimento desses pássaros após o período migratório. Mesmo que um ser humano não comece absolutamente nada, não sofreria uma perda de peso tão significativa. Embora ainda não saibamos ao certo como essa mudança de peso espantosa é regulada no corpo dos passarinhos da espécie Sylvia boring. O fato de ocorrer para além das modificações na ingestão calórica deixa claro que manter o peso estável nem sempre é uma simples questão de balancear o que entra e o que sai em termos calóricos. Nos seres humanos, a explicação cientificamente aceita para o aumento do peso é a causa fundamental da obesidade e do excesso de peso é um desequilíbrio energético entre calorias ingeridas e calorias gastas. Parece óbvio, se comer demais e se exercitar de menos, a energia extra vai precisar ser armazenada e você vai ganhar peso. E se quiser perder peso, terá que comer menos e se exercitar mais. Mas esses pássaros são capazes de acumular rapidamente reservas de gordura que parecem ir bem além das calorias que ingerem e depois esgotam essas reservas bem além das calorias que queimam. Parece claro que outros fatores afetam a regulação do peso. Se o equilíbrio entre calorias que entram e saem não se aplica à espécie Sylvia boring, talvez também não se aplique aos humanos. Na tentativa de tratar mais de 10.000 casos de obesidade, o médico indiano Dr. Nikhil Durandar fez essa mesma reflexão. Seus pacientes retornavam
repetidas vezes após recuperarem o pouco peso que haviam perdido ou nem conseguiam perder peso algum. Apesar das dificuldades, Durandar e seu pai, que também era um médico especializado em obesidade, dirigiam uma das clínicas mais bem-sucedidas de tratamento de obesidade em Mumbai no fim dos anos 1980. Mas após passar uma década tentando ajudar as pessoas a comerem menos e se exercitarem mais, ele começou a sentir que seus esforços, e os de seus pacientes, eram inúteis. Após perder peso, você torna a ganhá-lo, eis o grande problema. E essa tem sido minha frustração. Durandar queria saber mais sobre os mecanismos que estão por trás da obesidade. Se comer menos e se exercitar mais não trazem a cura permanente, talvez comer mais e se exercitar menos não sejam suas únicas causas. Trata-se de algo que precisamos desesperadamente descobrir. A nossa espécie está passando por um ganho de peso coletivo parecido com o dos passarinhos. E, como acontece com eles, a quantidade de peso que ganhamos não corresponde exatamente às mudanças na relação entre calorias ingeridas e calorias gastas. Até o maior e mais abrangente estudo sobre o assunto mostra que a maior parte do peso que nossa espécie ganhou não se explica pela comida extra que estamos comendo nem por nossa falta de atividade física. Algumas pesquisas apontam inclusive que estamos comendo menos do que costumávamos e nos exercitando tanto quanto. O debate científico para descobrir se a guludice e a preguiça são suficientes para explicar por completo o aumento exponencial na prevalência da obesidade nos últimos 60 anos prossegue discretamente. Será apenas uma subcorrente científica que está ameaçando os fundamentos da pesquisa vista como mais relevante? Quais dietas funcionam melhor? Na época em que Durandar estava mais frustrado, uma doença misteriosa começou a se espalhar entre os frangos indianos, matando as aves, prejudicando o ganha-pão dos criadores. Um cientista veterinário envolvido na busca da causa e de uma cura para a doença contou a Durandar que o culpado era um vírus. As aves morriam com o fígado aumentado, a glândula timo encolhida e excesso de gordura. Durandar o interrompeu. Os frangos mortos estão especialmente gordos? Perguntou. O veterinário confirmou. Durandar ficou curioso. Animais que morrem em decorrência de alguma infecção viral normalmente ficam magros, não gordos. Seria possível que um vírus induzisse o aumento de peso em galinhas? Seria essa a explicação por trás das dificuldades que seus pacientes enfrentavam para perder peso? Durandar, doido por descobrir mais, realizou um experimento. Inoculou o vírus em um grupo de frangos e deixou outro grupo em paz. Como previra, 3 semanas depois, constatou que as aves infectadas estavam bem mais gordas do que as saudáveis.
Parecia que o vírus tinha feito com que ganhassem peso ao adoecer. Seria possível que os pacientes de Durandar e inúmeras outras pessoas ao redor do mundo também tivessem sido infectados pelo vírus? O que está acontecendo com a nossa espécie atingiu uma escala tão gigantesca e sem precedente que, no futuro distante, quando a humanidade olhar para o século XX, se lembrará dele não apenas pelas 2 guerras mundiais e a invenção da internet, mas como a era da obesidade. Um corpo humano de 50.000 anos atrás e outro da década de 1950 são mais parecidos entre si do que com o corpo humano atual. Em cerca de 60 anos, nosso físico esguio e musculoso de caçadores-coletores foi encerrado dentro de uma camada de gordura em excesso. Trata-se de algo que nunca aconteceu com os seres humanos numa escala tão expressiva, e nenhuma outra espécie animal, com exceção dos bichos de estimação e do gado que criamos, sucumbiu a essa doença, responsável por modificar nossa anatomia. 1 entre cada 3 adultos no planeta tem excesso de peso. 1 em cada 9 é obeso. Essa é a média de todos os países juntos, incluindo aqueles onde a subnutrição é mais comum do que o excesso de peso. Se tomarmos só os países mais gordos, os números são ainda mais inacreditáveis. No Pacífico Sul fica a Ilha de Nauru, onde cerca de 70% dos adultos são obesos e outros 23% apresentam excesso de peso. Apenas 10.000 pessoas vivem nesse país minúsculo. E somente cerca de 700 delas têm um peso saudável. Nauru é oficialmente a nação mais gorda do mundo, mas é acompanhada de perto pela maioria das ilhas do Pacífico Sul e por diversos estados do Oriente Médio. No Ocidente, passamos de tão magros que ninguém comentava nem se preocupava em contar o número de pessoas com excesso de peso, para tão gordos que seria mais rápido contar os que continuaram magros. Cerca de 2 em cada 3 adultos tem excesso de peso, e metade deles são obesos. Os Estados Unidos, apesar de sua reputação, está em 17º lugar no ranking mundial. Apenas 71% dos habitantes têm excesso de peso ou estão obesos. Já o Reino Unido fica em 39º lugar, com 62% dos adultos com excesso de peso, incluindo-se aí 25% de obesos, as maiores cifras da Europa Ocidental. Mesmo entre crianças nos países desenvolvidos, ser gordo demais é escandalosamente comum, com até 1/3 dos menores de 20 anos acima do peso, e metade deles obesos. A obesidade se desenvolveu entre nós de tal forma que quase a consideramos normal. Sim, existe um fluxo constante de artigos e notícias sobre a epidemia de obesidade para nos lembrar de que se trata de um problema, mas nos adaptamos muito rápido a viver em uma sociedade onde a maioria das pessoas tem excesso de peso. Somos rápidos em pressupor que a obesidade é consequência natural da gula e da preguiça,
mas se isso for verdade, a natureza humana está condenada. Só que, ao observar as outras realizações da espécie nos últimos 100 anos, a invenção dos celulares, a internet, aviões, medicamentos que salvam vidas, etc., parece que não estamos paradões, nos empanturrando de bolo. O fato de as pessoas esguias agora serem minoria no mundo desenvolvido e de essa mudança ter ocorrido nos últimos 50 ou 60 anos, após milhares e milhares de anos de magreza humana, é chocante. O que estamos fazendo conosco? Em média, o peso dos ocidentais aumentou em cerca de 1/5 nos últimos 50 anos. Se você estivesse vivendo na década de 1960, em vez da década de 2010, provavelmente seria bem mais leve. Pessoas com 70 quilos em 2015 poderiam pesar menos de 60 em 1965, sem esforço algum. Hoje em dia, para recuperar o peso pré-anos 1960, dezenas de milhões de pessoas estão em perpétua dieta, tentando se privar das comidas que mais desejam. Mas apesar dos bilhões de dólares gastos nas dietas da moda, na academia e em pílulas, os níveis de obesidade não param de crescer. Esse aumento ocorreu apesar de 60 anos de pesquisas científicas, buscando estratégias eficazes para manutenção e perda de peso. Em 1958, quando estar acima do peso ainda era algo relativamente raro, um dos pioneiros da pesquisa sobre o assunto, o Dr. Albert Stunkard, disse: a maioria das pessoas obesas não permanecerá no tratamento contra a obesidade. Daquelas que permanecerem no tratamento, a maioria não perderá peso. E daquelas que perderem peso, a maioria vai recuperar os quilos que perdeu. Ele estava certo. Mesmo meio século depois, as taxas de sucesso em tentativas de intervenção para a perda de peso são extremamente baixas. Com frequência, menos de metade dos participantes consegue perder peso, e para a maioria são apenas uns poucos quilos por um ano ou mais. Mas por que é tão difícil? Até agora, entre os que buscam explicações, e talvez justificativas, para o peso que tem, a tendência é jogar a culpa na genética. Mais diferenças no DNA humano não se mostraram particularmente esclarecedoras no caso do aumento do peso, já que apenas uma proporção minúscula de nossa suscetibilidade à obesidade pode ser explicada pelos genes. Em 2010, um amplo estudo conduzido por uma equipe de centenas de cientistas vasculhou os genes de 250 mil pessoas, na esperança de achar quais estavam associados ao peso. Para seu espanto, descobriram apenas 32 em nosso genoma de quase 20 mil genes que parecem desempenhar algum papel nesse processo. A diferença média de peso entre as pessoas com uma leve tendência genética à obesidade e aquelas com uma tendência mais alta foi de apenas 8 quilos. Para aqueles que gostariam de culpar os pais, isso equivale a um risco
extra de 1% a 10% de ter excesso de peso para os que têm a pior combinação dessas variantes de genes. Independentemente dos genes envolvidos, a genética jamais poderia ser a explicação completa da epidemia de obesidade, porque, 60 anos atrás, quase todo mundo era magro, apesar de ter, na prática, as mesmas variantes genéticas da população humana atual. É provável que o que mais importa seja o impacto de um ambiente mutável, nossa dieta e estilo de vida, por exemplo, no funcionamento dos nossos genes. Nossa outra explicação favorita é a do metabolismo lento. Não preciso controlar o que como porque tem um metabolismo acelerado deve ser um dos comentários mais irritantes que uma pessoa magra pode fazer. Só que isso não tem qualquer base científica. Um metabolismo lento, ou, em termos mais corretos, uma taxa metabólica basal baixa, significa que a pessoa gasta relativamente pouca energia quando não está fazendo nada, não está se mexendo, nem assistindo à TV, nem fazendo contas de cabeça. As taxas metabólicas variam de pessoa para pessoa, mas o metabolismo das que são obesas é mais rápido, e não mais devagar, do que as que são magras. É simples, é necessário gastar mais energia para um corpo grande funcionar do que para um pequeno. Assim, se a genética e as taxas metabólicas basais não estão por trás da epidemia de obesidade e a quantidade de comida e exercício físico não explica por completo o aumento coletivo de peso, qual a solução? Como muitas pessoas, Nikhil Durandar queria saber se algum fator desconhecido estaria em jogo. A possibilidade de que um vírus pudesse estar causando ou aumentando a obesidade em certas pessoas passou por sua cabeça. Ele submeteu 52 de seus pacientes humanos a exames em busca de anticorpos ao vírus dos frangos. Queria encontrar algum sinal de que já tivessem sido infectados. Para sua surpresa, os 10 pacientes mais obesos haviam tido contato com o vírus. Durandar então se decidiu, em vez de tratar a obesidade, começaria a pesquisar suas causas. Alcançamos o ponto na história humana em que consideramos, ao menos no Reino Unido, que remodelar e redirecionar o sistema digestivo que a evolução nos deu é a melhor forma de nos impedir de comer até a morte. Parece que bandas gástricas e cirurgias de redução do estômago, por impedirem que as pessoas consumam tudo aquilo que seu cérebro e seu corpo pedem, são os meios mais eficazes e baratos para determos a epidemia de obesidade e suas consequências para a saúde coletiva. Se dietas e exercícios são tão inúteis que a redução de estômago é nossa única esperança para perder peso, o que isso nos diz sobre a aplicação direta das leis da física? Ingestão de energia menos energia gasta igual a energia armazenada, a nós, animais governados pelas leis bioquímicas. De acordo com o que estamos começando a descobrir, a questão não é tão simples como mostram os pássaros da espécie Sylvia Boring.
e muitos mamíferos hibernantes. Administrar o peso envolve mais do que contar calorias. Seguir um sistema simples de o que entra tem que sair para atingir o equilíbrio energético do corpo é ignorar as complexidades da nutrição, da regulação do apetite e do armazenamento de energia. Como disse certa vez George Bray, um médico que vem pesquisando a obesidade desde o início da epidemia, obesidade não é ciência de foguetes, é algo bem mais complicado. 2500 anos atrás, Hipócrates, o pai da medicina moderna, acreditava que todas as doenças começavam no intestino. Pouco sabia ele sobre a anatomia do intestino, quanto mais sobre os 100 trilhões de micróbios que vivem ali. Mas, como podemos constatar 2 milênios depois, Hipócrates tinha descoberto algo importante. Naquela época, a obesidade era algo relativamente incomum, assim como outra doença do século XXI que tem sua origem no intestino, a Síndrome do Intestino Irritável, SI. É com essa doença das mais desagradáveis que nossos micróbios entram em cena. Na primeira semana de maio de 2000, uma chuva fora de época inundou a cidade rural de Walkerton, no Canadá. Passadas as tempestades, os moradores do local começaram a adoecer às centenas, com cada vez mais gente desenvolvendo gastroenterite e diarreia sanguinolenta. As autoridades resolveram examinar o suprimento de água e acabaram descobrindo que a empresa de abastecimento vinha ocultando havia dias. A água potável da cidade estava contaminada por uma cepa mortal de E. coli. Logo foi descoberto que os dirigentes da empresa sabiam havia semanas que o sistema de cloração de um dos poços da cidade estava quebrado. Durante as chuvas, a negligência deles permitiu que resíduos de esterco das fazendas contaminassem o suprimento de água. Um dia depois de revelada a contaminação, 3 adultos e um bebê morreram. Nas semanas seguintes, 3 outras pessoas sucumbiram. No total, metade da população de 5.000 habitantes de Walkerton foi infectada em poucas semanas. Embora o suprimento de água tenha sido rapidamente saneado, a história não terminou por aí para muitos dos que haviam adoecido. A diarreia e as cólicas continuavam aparecendo. 2 anos depois, 1/3 dos afetados continuava doente, haviam desenvolvido SI pós-infecciosa, e mais de metade ainda sofria. 8 anos após o temporal. Como novas vítimas da SI, esses desafortunados moradores de Walkerton se juntaram à crescente legião de ocidentais cujo intestino governa a vida. Para a maioria dos que têm esse distúrbio, dores abdominais fortes e surtos imprevisíveis de diarreia limitam a liberdade de seus dias. Para outros, ocorre o oposto, a prisão de ventre, e a dor que a acompanha pode chegar a durar dias e às vezes semanas seguidas. Ao menos, diz o gastroenterologista britânico Peter Vorvel. Daqueles com prisão de ventre,
esses pacientes podem sair de casa. Para uma minoria, a dupla dificuldade de ter que enfrentar tanto a diarreia quanto a prisão de ventre torna sua vida diária particularmente imprevisível. O problema é que, embora quase um entre cada 5 ocidentais, na maioria mulheres, tenha sua vida prejudicada por essa doença, não sabemos ao certo em que ela consiste. Que não é normal, nós já temos certeza. A palavra irritável oculta o impacto da SI no dia a dia de suas vítimas. A redução da qualidade de vida costuma ser considerada ainda mais impactante do que a de pacientes em diálise renal e diabéticos insulino-dependentes. Talvez pelo desespero de não saber o que está errado nem como consertar a situação. A disseminação da SI é uma pandemia global silenciosa. 1 em cada 10 visitas ao médico está ligada à doença, e os gastroenterologistas vivem ocupados pelo fluxo constante de vítimas, que constituem metade de seus pacientes. Nos Estados Unidos, a SI leva 3 milhões de visitas ao médico, 2,2 milhões de receitas e 100 mil visitas a hospitais todos os anos. Mas nos calamos a respeito disso. Afinal, ninguém quer falar sobre diarreia. Sua causa, porém, permanece um mistério. Enquanto o cólon de uma vítima de doença inflamatória intestinal estaria coberto de úlceras, o intestino de pessoas com SI é tão rosado e normal quanto o de uma pessoa saudável. Essa carência de sinais físicos fez com que a SI fosse taxada como um transtorno puramente mental. Embora para a maioria das vítimas a doença se agrave quando estão estressadas, é pouco provável que o estresse sozinho seja a única causa de uma doença tão persistente. A proporção espantosa de pessoas com SI merece uma explicação. Não passamos por milhões de anos de evolução apenas para termos que estar o tempo todo a 30 segundos de algum banheiro. Uma pista pode ser encontrada na tragédia de Walkerton. As pessoas que desenvolveram a SI após o incidente de contaminação da água não são as únicas a relacionarem sua doença a algum tipo de infecção gastrointestinal. Cerca de 1/3 dos pacientes atribui o início de seus problemas intestinais a algum episódio de intoxicação alimentar, ou algo parecido, que aparentemente nunca passava. A diarreia do viajante costuma ser o início. Pessoas que contraem alguma bactéria no exterior têm 7 vezes mais chances de desenvolver a SI. Mas fazer exames em busca do micro-organismo original costuma se revelar infrutífero. Essas pessoas já não estão sofrendo da gastroenterite propriamente dita. É como se a infecção original tivesse desarranjado os moradores normais do intestino. Para outros, o início de sua SI coincide não com uma infecção, mas com um tratamento à base de antibióticos. A diarreia é um efeito colateral comum da ingestão de certos antibióticos que, para alguns pacientes, continua a acompanhar-los bem depois de encerrada a medicação.
Existe aí um paradoxo, porém, já que antibióticos também podem ser usados para tratar a SI, aparentemente adiando o retorno do problema por semanas ou meses. Então o que está acontecendo? Essas pistas, a gastroenterite e os antibióticos, apontam para um tema comum, que uma perturbação de curto prazo aos micróbios do intestino pode ter efeitos duradouros na composição da microbiota. Imagine uma floresta virgem, verdejante e densa com vida. Insetos governam o subterrâneo e primatas saltam das copas das árvores. Observe os lenhadores chegando, derrubando a infraestrutura folhosa da floresta, fixada há milênios, com suas serras elétricas e terraplenando o resto. Imagine que uma erva invada o local, talvez tendo pegado carona nas rodas das escavadeiras, e depois expulse as plantas nativas. À medida que se estabelece após algum tempo, a floresta voltará a crescer, mas não será mais o mesmo habitat virgem, complexo e intacto de antes. A diversidade haverá diminuído, as espécies terão morrido. A vegetação invasora terá se consolidado. Para o ecossistema complexo do intestino, numa escala 1 milhão de vezes menor, esse princípio continua valendo. As serras elétricas de antibióticos de patógenos invasivos destroem a teia de vida que forjou um equilíbrio por meio de incontáveis interações sutis. Se a destruição for suficientemente extensa, o sistema não será capaz de se recuperar e, em vez disso, entrará em colapso. Na floresta tropical, isso significa a destruição do habitat, no corpo. Desbiose. 1. Desequilíbrio prejudicial da microbiota. Antibióticos e infecções não são as únicas causas da desbiose. Uma dieta pouco saudável ou um medicamento muito forte podem ter o mesmo efeito, destruindo o equilíbrio entre as espécies microbianas e reduzindo sua diversidade. A desbiose, sob qualquer forma, está no núcleo das doenças do século XXI. Tanto as que começam e terminam no intestino como a SI, quanto aquelas que afetam órgãos e sistemas no corpo inteiro. Na SI, o impacto dos antibióticos e da gastroenterite sugere que a diarreia e a prisão de ventre crônicas podem ter suas raízes na desbiose do intestino. Através do sequenciamento do DNA, você pode descobrir quais espécies vivem no intestino de alguém e qual a prevalência de cada uma. Ao comparar vítimas da SI com pessoas saudáveis, nota-se que a maioria dos portadores de SI possuem uma microbiota bem diferente daquela de quem é saudável. Alguns pacientes com SI, porém, possuem uma microbiota que não difere das outras pessoas. Esses pacientes tendem a relatar que se sentem deprimidos, o que pode indicar que, para um pequeno subgrupo de vítimas da SI, a doença psicológica é sua causa, enquanto, para outras, a desbiose é a causa principal, e o estresse apenas funciona como fator agravante.
Algumas pesquisas encontraram diferenças na composição da microbiota, dependendo do tipo de SI que as vítimas com desbiose sofrem. Pacientes que se queixavam de se sentirem inchados e empanturrados rapidamente ao comer possuíam níveis maiores de cianobacteria, enquanto aqueles que experimentavam muita dor tinham uma quantidade maior de proteobacteria. No intestino de pacientes com prisão de ventre, havia uma comunidade de 17 grupos bacterianos em quantidade maior do que o normal. Outros estudos descobriram não apenas uma alteração na composição da microbiota, mas também que ela é muito instável se comparada à de pessoas saudáveis, cujos diferentes grupos de bactérias aumentam e diminuem ao longo do tempo. Em retrospecto, pode parecer previsível que a SI seja uma consequência provável de intestinos irritados pelos micróbios errados. Como um desdobramento lógico, isto é altamente plausível, de um surto rápido de diarreia causada por bactérias na água ou frango mal cozido à disfunção crônica do intestino, tudo porque as bactérias do intestino se desequilibraram. Mas, enquanto uma diarreia comum pode com frequência ser atribuída a uma bactéria patogênica específica, por exemplo, Campylobacter jejuni. No caso da intoxicação alimentar por frango cru, a SI não pode ser atribuída a um micro-organismo maligno específico. Pelo contrário, essa condição parece estar ligada à presença relativa das bactérias normalmente amigáveis. Talvez por números insuficientes de uma variedade ou excesso de outra. Ou mesmo uma espécie que se comporta bem sob circunstâncias normais, mas se torna malévola quando tem a chance de assumir o controle. Se a comunidade encontrada na flora intestinal de pacientes que sofrem de SI não tem nenhum protagonista abertamente infeccioso, como a desbiose pode causar tamanho tumulto no funcionamento do intestino? Os mesmos grupos de bactérias presentes no intestino de uma pessoa com SI parecem estar presentes no de pessoas saudáveis. Então, como meras mudanças em suas quantidades podem ser os responsáveis pela doença? No momento, os cientistas médicos ainda não conseguem responder a essa questão, mas alguns estudos nos deram pistas interessantes. Embora o intestino das vítimas da SI não tenham úlceras em sua superfície, como acontece na doença inflamatória intestinal, eles estão mais inflamados do que deveriam. É provável que o corpo esteja tentando expulsar os micróbios do intestino, abrindo pequenos espaços entre as células que revestem a parede intestinal e permitindo a entrada de água. É fácil imaginar como o desequilíbrio de micro-organismos no intestino poderia causar a SI. Mas e aquele outro problema intestinal, o aumento da circunferência abdominal? Será que a microbiota poderia ser o elo perdido entre as calorias ingeridas e as calorias gastas? A Suécia é um país que leva a obesidade muito a sério. Embora seja apenas o
90. O país mais gordo do planeta e um dos mais magrinhos da Europa, registra maior taxa de cirurgias de redução do estômago do mundo. Os suecos cogitaram implementar um imposto sobre gorduras para alimentos muito calóricos, e os médicos podem prescrever exercícios físicos para pacientes com excesso de peso. A Suécia também é o lar do homem que trouxe uma das maiores contribuições ao avanço da ciência da obesidade desde o início da epidemia. Fredrik Backed é um professor de microbiologia na Universidade de Gotemburgo, só que, em seu laboratório, você não vai encontrar placas de Petri e microscópios, mas dezenas de camundongos. Como os humanos, eles abrigam uma coleção impressionante de micro-organismos, sobretudo no intestino. No entanto, os camundongos de Backed são diferentes. Nascidos de cesariana e depois mantidos em câmaras esterilizadas, não possuem quaisquer micróbios dentro deles. Cada um é uma tábula rasa, livre de germes, o que significa que a equipe de Backed pode colonizá-los com as bactérias que desejar. Em 2004, Backed foi trabalhar com o maior especialista em microbiota do mundo, Jeffrey Gordon, professor da Washington University em St. Louis, Missouri. Ao observar que seus camundongos livres de germes eram particularmente magros, Gordon e Backed desconfiaram que isso se devesse à falta de micróbios em seu intestino. Juntos, eles perceberam que não havia estudos sobre a ação dos micro-organismos no metabolismo dos animais. Assim, a primeira pergunta de Backed foi simples: será que os micróbios do intestino fazem os camundongos ganharem peso? Para responder a essa pergunta, Backed criou alguns camundongos livres de germes até a fase adulta e depois salpicou sua pele com o conteúdo do seco. A parte inicial do intestino grosso, de camundongos que haviam nascido normalmente. Depois que eles lamberam o material secal em sua pele, seu intestino adquiriu um conjunto de micróbios igual ao de qualquer outro camundongo. Então algo extraordinário aconteceu, eles ganharam peso. Não apenas um pouquinho, mas um aumento de 60% em seu peso corporal no espaço de 14 dias. E estavam comendo menos. Parecia que não só os micróbios tinham saído ganhando ao receberem um lar, mas os camundongos também. Todos já sabiam que os micro-organismos que vivem no intestino estavam comendo as partes indigeríveis da dieta, mas ninguém jamais tinha se dado conta de quanto essa segunda rodada de digestão contribuía para a absorção de energia, com micróbios os ajudando a ter acesso a mais calorias em sua dieta. Os camundongos podiam sobreviver com menos comida. No que diz respeito à nossa compreensão da nutrição, aquilo realmente causou espanto. Se a microbiota determinava quantas calorias os camundongos conseguiam extrair de seu alimento, será que ela estava envolvida na obesidade? A microbiologista Ruth Ley, que também trabalhava na equipe do
Laboratório de Jeffrey Gordon quis então descobrir se os micróbios presentes nos animais obesos e esguios diferiam. Para isso, usou uma cepa geneticamente obesa de camundongos conhecidos como OB, com 3 vezes o peso de um espécime normal. Eles são praticamente redondos e não conseguem parar de comer. Embora pareçam ser de uma espécie diferente, na verdade uma única mutação em seu DNA faz com que se alimentem o tempo todo e se tornem supergordos e insaciáveis. Ao comparar a microbiota de camundongos obesos com a de esguios, Ley descobriu que 2 filos de bactérias eram predominantes em ambos os grupos: Bacteroidetes e Firmicutes. Mas os obesos tinham metade da quantidade de bacteroidetes dos camundongos esguios e os firmicutes estavam compensando essa falta. Entusiasmada com a possibilidade de que essa diferença na proporção entre firmicutes e bacteroidetes pudesse estar na origem da obesidade, Ley seguida analisou a microbiota de humanos magros e obesos e encontrou a mesma relação. As pessoas obesas tinham muito mais firmicutes, enquanto as pessoas esguias tinham uma proporção maior de bacteroidetes. Tudo parecia simples demais. Será que a obesidade e a composição da microbiota do intestino estariam associadas de forma tão direta? E o mais importante, será que os micróbios presentes em camundongos e seres humanos obesos estariam causando a obesidade ou seriam apenas uma consequência dela? A descoberta ficou a cargo de um terceiro membro da equipe do laboratório de Gordon, um doutorando chamado Peter Turbaug. Ele usou os mesmos camundongos geneticamente obesos de Ley, mas transferiu os micro-organismos deles para camundongos livres de germes. Ao mesmo tempo, transferiu os micróbios de espécimes normais para um segundo conjunto de camundongos livres de germes. Ambos os conjuntos de camundongos estéreis receberam exatamente a mesma quantidade de comida, mas, 14 dias depois, os que tinham sido colonizados pela microbiota dos obesos haviam engordado, enquanto os que haviam recebido a microbiota dos magrinhos, não. O experimento de Turbaug mostrou não apenas que os micróbios do intestino podem fazer os camundongos engordarem, mas também que podiam ser passados de um indivíduo para outro. Poderíamos então transferir micro-organismos de pessoas esguias para pessoas obesas, fazendo com que percam peso sem precisar de dieta. É claro que o potencial terapêutico e lucrativo da ideia não passou despercebido a Turbaug e seus colaboradores, e eles patentearam a alteração da microbiota como tratamento para a obesidade. Mas antes de ficarmos empolgados demais com a cura em potencial da obesidade, precisamos descobrir como isso tudo funciona. O que esses micróbios estão fazendo para ficarmos mais gordos? Assim como antes, a microbiota dos camundongos obesos de Turbaug continha menos bacteroidetes e mais firmicutes, que pareciam lhes permitir extrair mais energia do alimento.
Esse detalhe é suficiente para derrubar um dos princípios básicos da equação da obesidade. Contar calorias não se resume a controlar o que uma pessoa come. O que importa é a quantidade de energia que ela absorve. Turbalg calculou que os camundongos com a microbiota obesa eram capazes de absorver 2% mais calorias de sua alimentação para cada 100 calorias que os camundongos esguios absorviam. Os camundongos obesos absorviam 102. Não parece muito, mas, no decorrer de um ano ou mais, faz diferença. Uma mulher de 1,62 metros, que pesa 62 kg e tem um índice de massa corporal de 23,5, consome 2.000 calorias por dia. Só que, com uma microbiota obesa, a absorção de 2% mais calorias representa 40 calorias a mais por dia. Sem despender energia extra, essas 40 calorias adicionais devem corresponder, ao menos em teoria, a um aumento de peso de 1,9 kg no decorrer de um ano. Em 10 anos, são 19 quilos, elevando seu peso para 81 kg e seu IMC para obesos 30,7. Tudo por causa de um aumento de 2% na absorção de calorias pelas bactérias do intestino. O experimento de Turbalg causou uma revolução em nossa compreensão da nutrição humana. O valor calórico dos alimentos costuma ser calculado por meio de tabelas de conversão padrão. Assim, considera-se que cada grama de carboidrato contém 4 calorias, cada grama de gordura 9, e assim por diante. Isso nos leva a pensar que as calorias de um alimento têm um valor fixo. Este iogurte contém 137 calorias, uma fatia deste pão contém 69 calorias. Porém, o trabalho de Peter Turbalg mostra que a coisa não é tão simples assim. Aquele iogurte pode muito bem conter 137 calorias para uma pessoa de peso normal, mas poderia também conter 140 calorias para alguém obeso que tem um conjunto diferente de micro-organismos presentes no intestino. De novo, são números pequenos, mas que fazem diferença. Se seus micróbios estão atuando a seu favor para extrair a energia do seu alimento, a responsável por determinar quantas calorias você será capaz de absorver a partir do que come é a configuração específica de sua comunidade de micróbios, não uma tabela de conversão padrão. Para todas as pessoas que fizeram dieta sem sucesso, essa pode ser parte da explicação. Uma dieta com um cuidadoso controle de calorias que resultasse em uma perda energética, todos os dias, por um período prolongado, poderia levar à perda de peso. Mas se as calorias ingeridas forem subestimadas, essa dieta poderia não apresentar qualquer resultado ou mesmo ter como consequência um aumento do peso. Essa ideia é respaldada por outro experimento realizado por Rainer Jumpertz, em 2011, no Instituto Nacional de Saúde em Phoenix, Arizona.
Jumpertz deu uma dieta de calorias fixas a voluntários e simplesmente mediu as calorias que saíam em suas fezes após a digestão. Voluntários magros postos numa dieta rica em calorias tiveram um aumento na proporção de firmicutes em relação aos bacteroidetes. Essa mudança nos micróbios do intestino foi acompanhada por uma redução gradual no número de calorias que saíam em suas fezes. Com a mudança no equilíbrio das bactérias, sua microbiota passou a extrair, da mesma dieta, 150 calorias extras por dia. O conjunto particular de micróbios que abrigamos determina nossa capacidade de absorver energia da alimentação. Depois que o intestino delgado digeriu e absorveu o máximo de nutrientes do que comemos, o restante passa para o intestino grosso, onde está a maioria dos micro-organismos. Ali, eles funcionam como os operários de uma fábrica, cada um sendo responsável por decompor suas moléculas preferidas e absorver o que pode. O resto é deixado na forma mais simples possível para ser absorvida pela mucosa intestinal. Um grupo de bactérias pode ter os genes necessários para quebrar as moléculas de aminoácido que vêm da carne. Outro grupo talvez seja mais talhado para decompor as moléculas dos carboidratos de cadeia longa que vêm de legumes, frutas e verduras. E um terceiro poderia ser mais eficiente em quebrar as moléculas de açúcar que não foram absorvidas no intestino delgado. A dieta de cada um de nós afeta o tipo de grupos que vamos abrigar. Assim, por exemplo, um vegetariano não deve ter muitos indivíduos especializados em lidar com aminoácidos, já que eles não vão conseguir se proliferar sem um suprimento constante de carne. Beckett sugere que o conteúdo energético que conseguimos extrair da comida depende do que nossa fábrica microbiana foi treinada a esperar. Se o vegetariano se deleitasse com um assado de porco, provavelmente faltariam micróbios apreciadores de aminoácidos em seu intestino para aproveitá-lo ao máximo. Mas um onívoro regular teria uma boa coleção de micro-organismos adequados e extrairia mais calorias do mesmo assado de porco. O mesmo vale para os outros nutrientes. Alguém que comesse pouquíssima gordura teria poucos micróbios especializados em quebrar gorduras, e o docinho ou a barra de chocolate ocasionais poderiam passar pelo intestino grosso sem que o restante de seu valor calórico fosse absorvido. Já uma pessoa que tenha o hábito de comer doces todos os dias na hora do lanche disporia de uma grande população de bactérias especializadas em quebrar gorduras, apostos para absorver as calorias do próximo sonho de padaria, proporcionando ao nosso comilão a absorção de sua dose completa de calorias. Embora o número de calorias que absorvemos da alimentação seja sem dúvida importante, não se trata apenas de quanta energia nossos micróbios extraem para nós, mas do que levam nosso corpo a fazer com ela. Nós a consumimos imediatamente para acionar nossos músculos e órgãos ou a armazenamos para depois,
Para quando não tivermos nada que comer. Isso depende dos nossos genes. Só que não daqueles que você recebeu dos seus pais, mas de quais genes estão ativados ou não. Nosso corpo desempenha a tarefa de ativar e desativar os genes usando todos os tipos de mensageiros químicos. Esse controle permite que as células nos olhos realizem tarefas diferentes das células no fígado, por exemplo, ou que células no cérebro funcionem de forma distinta quando estamos trabalhando durante o dia e quando estamos dormindo no meio da noite. Mas o corpo não é o único senhor de nossa informação genética. Nossos micróbios também têm voz ativa, fazendo com que alguns de nossos genes passem a se adaptar às suas necessidades. Membros da microbiota são capazes de ativar a produção de genes que encorajam o armazenamento de energia em nossas células adiposas. E por quê? Não? Para nossa microbiota, é bom que o ser humano em que ela habita sobreviva a um inverno rigoroso. Uma microbiota obesa, por sua vez, ativa ainda mais a expressão desses genes, levando ao armazenamento da energia extra de nossa comida na forma de gordura. Por mais incômodo que isso seja, para aqueles que têm dificuldade em manter o peso desejado, esse truque do controle dos genes deveria ser algo benéfico, já que nos ajuda a aproveitar ao máximo o que ingerimos e armazenar a energia extra para épocas de menos abundância. No passado, era fundamental ter essa ajuda para atravessar longos períodos de fartura e de escassez. As calorias que entram, portanto, não dependem só do que você põe na boca. Trata-se do que seus intestinos são capazes de absorver, incluindo o que seus micróbios oferecem a você. As calorias que saem também não se limitam à quantidade de energia que você consome em atividades físicas. O que seu corpo decide fazer com aquela energia também importa, se resolve armazená-la para um dia chuvoso ou queimá-la imediatamente. Embora esses dois mecanismos sejam suficientes para explicar como uma pessoa poderia absorver e armazenar mais energia do que outra, dependendo dos micro-organismos que abriga, acabam levantando outra questão: então por que as pessoas que absorvem mais energia e armazenam mais gordura simplesmente não se sentem saciadas mais cedo? Porque, se já absorveram calorias bastantes e armazenaram gordura, algumas pessoas continuam comendo? Nosso apetite é governado por muitos fatores, da sensação física imediata de um estômago cheio a hormônios que informam ao cérebro quanta energia já foi armazenada em forma de gordura. A leptina é um desses hormônios, produzida diretamente pelo tecido adiposo. Quanto mais células adiposas temos, mais leptina é liberada no sangue. É um ótimo sistema, informa ao cérebro que estamos saciados quando já acumulamos uma quantidade saudável de gordura, e em seguida nosso apetite é suprimido. Então por que as pessoas não perdem o interesse pela comida quando começam a ganhar peso?
quando esse hormônio foi descoberto na década de 1990, graças aos camundongos OB, que são geneticamente incapazes de produzir sua própria leptina, houve um surto de entusiasmo. A injeção de leptina em camundongos OB levou a uma perda de peso bem rápida. Eles comiam menos, se exercitavam mais e seu peso corporal caiu para quase metade no período de um mês. Mesmo camundongos normais, magros, perderam peso ao receberem esse hormônio. Se funcionou com os camundongos, será que a leptina poderia ser a cura para a obesidade humana? A resposta, como fica óbvio pela epidemia de obesidade, foi negativa. Aplicar injeções de leptina em pessoas obesas quase não surtiu efeito. Embora não deixe de ser uma decepção, esse fracasso lançou luz sobre a verdadeira natureza da obesidade. Ao contrário dos camundongos OB, não é a falta de leptina que faz as pessoas engordarem. Na verdade, quem tem excesso de peso apresenta níveis particularmente altos de leptina porque tem mais tecido adiposo responsável por produzi-la. O problema é que seu cérebro se tornou resistente aos efeitos dela. Numa pessoa magra, o aumento de peso leva à produção extra de leptina e à redução do apetite. Por outro lado, o cérebro de uma pessoa obesa não consegue detectar a presença de leptina, apesar de haver quantidade suficiente dessa substância, de modo que ela nunca se sente saciada. Essa resistência à leptina indica algo importante. Na obesidade, os mecanismos normais de regulação do apetite e armazenamento de energia foram alterados. A gordura em excesso não é apenas um lugar para armazenar as calorias que não queimamos, é mais um centro de controle do consumo de energia, funcionando como uma espécie de termostato. Quando as células adiposas do corpo estão confortavelmente cheias, o termostato desliga, reduzindo o apetite e impedindo que mais comida ingerida seja armazenada. Então, conforme os depósitos de gordura diminuem, o termostato volta a ligar, aumentando o apetite e armazenando mais comida como gordura. Como acontece com os passarinhos da espécie Sylvia boring. O aumento de peso não envolve apenas comer mais, mas também mudanças bioquímicas na forma como o corpo administra a energia. Isso derruba o pressuposto básico de que equilibrar o que comemos com a quantidade de energia que gastamos nos exercitando é o bastante para mantermos um peso estável. Se essa crença está equivocada, talvez a obesidade não seja exatamente uma doença de estilo de vida, fruto de gula e preguiça, mas uma doença cuja origem orgânica está além do nosso controle. Essa afirmação parece radical demais? Pense nisto, há algumas poucas décadas, sabia-se que as úlceras estomacais eram causadas por estresse e cafeína. Como a obesidade, elas eram consideradas uma doença resultante do
Estilo de vida dos afetados. Mude seus hábitos e o problema desaparecerá. A solução era simples: mantenha calma e beba água. Mas esse tratamento não funcionava e os pacientes viviam retornando com buracos de queimaduras no estômago. Eles não conseguiam se recuperar por uma causa considerada óbvia. Os pacientes simplesmente não estavam aderindo a seu plano de tratamento e deixavam que o estresse os impedisse de melhorar. Até que, em 1982, os cientistas australianos Robin Warren e Barry Marshall descobriram a verdade. Uma bactéria chamada Helicobacter pylori, que às vezes colonizava o estômago, vinha causando úlceras e gastrite. O estresse e a cafeína apenas as tornavam mais dolorosas. A resistência da comunidade científica à ideia dos dois foi tão grande que Marshall chegou a beber uma solução de H. pylori, ficando com gastrite no processo, para provar a ligação entre as úlceras e essas bactérias. Foram necessários 15 anos para que a comunidade médica passasse a adotar plenamente essa nova causa. Hoje, os antibióticos são um meio barato e eficaz para curar úlceras de uma vez por todas. Em 2005, Warren e Marshall ganharam um prêmio Nobel de Medicina por sua descoberta de que as úlceras estomacais não eram uma doença de estilo de vida, como se acreditava, mas apenas o resultado de uma infecção. De forma semelhante, com seu palpite sobre o vírus do frango, Nikhil Dhurandhar estava desafiando o dogma de que a obesidade era uma doença causada pelo estilo de vida, mais especificamente, pelo excesso. Para investigar a possibilidade de que uma infecção viral pudesse causar aumento de peso em seres humanos, ele precisou abandonar a prática da medicina e se dedicar à pesquisa científica. Dhurandhar decidiu se mudar para os Estados Unidos com a família, na esperança de conseguir financiamento e iniciar a pesquisa que encontraria as respostas para suas perguntas. Em face da rígida oposição da comunidade científica, era um tiro no escuro. Mas acabaria valendo a pena. 2 anos após ter se mudado para lá, Dhurandhar ainda não havia conseguido convencer ninguém a apoiar sua pesquisa sobre aquele vírus. Ele estava prestes a desistir e retornar à Índia quando o professor Richard Atkinson, cientista nutricional da Universidade de Wisconsin, lhe ofereceu um emprego. Enfim, Dhurandhar estava pronto para iniciar seus experimentos. Mas restava um grande obstáculo: as autoridades americanas não autorizaram a importação do vírus do frango para os Estados Unidos, afinal, ele poderia causar obesidade. Juntos, Atkinson e Dhurandhar conceberam um plano novo. Estudariam outro vírus, dessa vez, um vírus comum em americanos, na esperança de que ele pudesse ser responsável pelo aumento de peso também. Seguindo o palpite de que ele era semelhante ao dos frangos, selecionaram um vírus conhecido por causar infecções respiratórias. Seu nome era adenovírus 36,
ou AD36. Mais uma vez, Durandar começou seus experimentos com um grupo de galinhas, infectando metade das aves com AD36 e a outra metade com um adenovírus diferente, mais comum em aves. Então ele e Atkinson esperaram. Será que o AD36 deixaria as aves gordas, como havia acontecido com o vírus indiano? Se isso acontecesse, Durandar estaria afirmando algo importante, que o excesso de comida e a falta de atividade física não eram as únicas causas da obesidade humana, que essa epidemia poderia ter outra origem, que poderia ser uma doença infecciosa, não apenas falta de força de vontade. E, o que era ainda mais polêmico, que a obesidade era contagiosa. O exame de mapas da disseminação da epidemia de obesidade nos Estados Unidos nos últimos 35 anos de fato dá a impressão de se tratar de uma doença infecciosa espalhando-se pela população. A epidemia começa nos estados do Sudeste e começa a se propagar depressa. À medida que cada vez mais pessoas vão ficando com excesso de peso no epicentro da doença, ela avança para o norte e oeste, afetando áreas cada vez maiores do país. Áreas críticas afloram nas grandes cidades, deflagrando novas bolhas de obesidade que se expandem com o tempo. Embora alguns estudos científicos tenham notado esse padrão, que lembra muito de uma doença infecciosa, a obesidade em geral é atribuída à disseminação de um ambiente obesogênico, mais restaurantes de fast food, supermercados com comidas ricas em calorias e um estilo de vida cada vez mais sedentário. Um estudo em pessoas descobriu que a obesidade se espalha de uma forma que mimetiza uma doença contagiosa mesmo em um nível individual. Ao analisarem o peso e as relações sociais de mais de 12 mil pessoas ao longo de mais de 32 anos, os pesquisadores constataram que as chances de um indivíduo se tornar obeso estão fortemente associadas ao aumento de peso das pessoas mais próximas a ele. Por exemplo, quando um dos cônjuges se tornou obeso, o risco de o outro também engordar aumentava 37%. Você poderia pensar que isso é óbvio, já que é muito provável que eles tenham a mesma dieta. Mas o mesmo vale para irmãos adultos, que em geral não moram juntos. O mais impressionante é que se um amigo próximo se tornou obeso, o risco de o outro também engordar aumentava 171%. A causa não parecia ser a escolha de amigos de peso semelhante, aquelas pessoas já eram próximas antes de ganharem peso. Vizinhos que não eram considerados amigos estavam livres do maior risco de obesidade, o que faz parecer menos provável que a causa do aumento de peso conjunto entre grupos sociais seja a abertura de mais um restaurante de fast food ou o fechamento de uma academia no bairro. Claro que existem muitas razões sociais possíveis para esse fenômeno. Uma mudança na atitude em relação à obesidade ou o consumo conjunto de comidas pouco saudáveis, por exemplo, mais uma contribuição instigante à lista de
Explicações é a transmissão microbiana, viral ou não. Ainda que o vírus de Durandar não seja o principal culpado, há muitos outros micróbios a serem examinados. Talvez o compartilhamento de espécimes obesogênicos da microbiota dentro de rede inverte, e a população da boa e velha bactéria Akkermansia aumenta cerca de 10.000 vezes. Cirurgias de redução do estômago em camundongos mostram as mesmas mudanças na composição da flora intestinal. Falsas cirurgias, porém, em que incisões são feitas mas o estômago volta a ser costurado em seu tamanho original, não tem o mesmo efeito. Até mesmo transferir a microbiota de um camundongo que tenha passado por uma redução de estômago para um camundongo livre de germes causa neste último uma súbita perda de peso. Parece que o redirecionamento de nutrientes, enzimas e hormônios é que promove essa mudança, levando então à perda de peso. Não são as porções minúsculas a que os pacientes estão limitados que os ajudam a perder peso, mas a alteração na regulação da energia graças à nova microbiota. 25 anos após o surto do vírus do frango em Mumbai, Nikhil Durandar foi nomeado presidente da Obesity Society nos Estados Unidos. Suas pesquisas sobre as causas virais da obesidade vêm ganhando cada vez mais aceitação na comunidade científica e ele continua investigando as razões subjacentes da obesidade. Os micro-organismos, tanto virais quanto bacterianos, estão nos mostrando que a obesidade envolve mais do que comer demais e se exercitar de menos. A energia que cada um de nós extrai da alimentação e o modo como essa energia é usada e armazenada são fatores diretamente associados à configuração particular da comunidade de micróbios a que servimos de anfitriões. Se queremos realmente chegar ao cerne da epidemia da obesidade, precisamos olhar para nossa microbiota e indagar o que estamos fazendo de errado para alterar a dinâmica que as bactérias estabeleceram com o corpo humano em sua forma mais esguia e saudável.